Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 129, versículo 2. Muitos me angustiaram desde a minha mocidade, contudo não prevaleceram contra mim. Angústia ou opressão ou perseguição. Várias versões bíblicas dizem de forma diferente, mas com o mesmo sentido, que desde a nossa infância ou juventude isso veio sobre nós, sinalizando que desde cedo sofremos ataques de um inimigo que quer nos destruir. Somos formados no ventre de nossa mãe por um Deus criador e conhecedor de nossos dias futuros, como diz no Salmo 139. E por isso já chegamos com um chamado, com uma missão. O Deus que nos criou nos fez com um propósito. Não estamos aqui à toa. Lembra de Moisés, Sansão, Jeremias, João Batista? Todos esses tiveram seus ministérios definidos no ventre de sua mãe ou na sua tenra infância. E foi registrado nas Escrituras que eles vieram para uma missão sagrada. E muitos outros que foram protegidos desde a infância também, mas só tiveram conhecimento da sua missão na sua juventude. Assim como você e eu fomos gerados para glorificar o nome de Deus e ajudar na salvação de almas para o reino, tanto individualmente ou junto como um povo de Deus. Como diz em Isaías 43, versículo 7 e versículo 21. Todo que é chamado pelo meu nome, que criei para minha própria glória e alegria, e aos quais dei forma, povo que formei para mim, para que proclamasse a minha adoração. Nós fomos criados por Deus para a sua glória, para o seu louvor, para proclamarmos que só o Senhor é Deus. O inimigo, sabendo disso, ele tenta nos destruir desde o ventre de nossa mãe. E não conseguindo, ele vem nos perseguindo desde o nosso nascimento e mesmo apesar de todo o seu poder, ele não consegue prevalecer, segundo o salmista. Ele sabia que pela profecia o povo de Israel seria libertado da escravidão egípcia e tentou destruir todos os bebês israelitas, pois ele não sabia quem seria o libertador desse povo. Ele ouviu quando o anjo disse a Manoá que sua esposa teria um bebê e ele seria um nazireu, um homem separado por Deus para libertar o povo de Israel dos filisteus. E por isso ele tentou parar Sansão de todo jeito, tentou seduzi-lo com as suas melhores estratégias para que Sansão não fosse um homem segundo o coração de Deus. Sobre Jeremias, o próprio Senhor disse: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Isso está lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias foi um profeta muito perseguido. Passou por grandes dificuldades, até mesmo exilado em outras nações. Apesar de ser um profeta poderoso, ele foi muito sofredor. Ele até escreveu todas as suas lamentações em um livro. João Batista teve o seu nascimento anunciado ao sacerdote Zacarias e à sua esposa Isabel, que além de idosos, a Isabel era estéril. E por isso o inimigo tinha certeza que a missão de João Batista seria algo muito especial, que levaria as pessoas ao arrependimento e à busca por um Salvador. E por isso ele juntou toda a classe política da época, os governantes
e os líderes religiosos para tentar parar João Batista. Você e eu certamente fomos perseguidos desde a infância. Passamos por angústias desde cedo. O inimigo levantou pessoas para nos machucar, para nos traumatizar e nos fazer desistir dos planos do Senhor. Na verdade, a sua vontade era nos matar, era tentar nos destruir o mais rápido possível. Mas como Deus não permitiu, Ele tenta nos desviar dos planos maravilhosos do Senhor a nosso respeito. E para isso nós sofremos angústias terríveis. Muitas são as nossas lutas desde cedo, mas como bem disse o salmista, ninguém conseguiu prevalecer contra nós. Todas as nossas marcas, elas testemunham de como Deus nos fez fortes. Todo esse salmo, ele nos diz que Deus parou nossos inimigos e não permitiu que eles fossem adiante até nos destruir. Nem permitirá que nós sejamos destruídos ou parados. Não fomos, nem seremos pelo inimigo. Como diz o salmista, Deus nos livrou dos nossos inimigos, das cordas que nos prendiam. Realmente nós somos mais que vencedores, se formos analisar desta forma. Vencemos todos os dias que pensávamos que não íamos conseguir. Por isso que o salmista diz que o inimigo tentou nos angustiar o tempo todo e não conseguiu, ele não prevaleceu. Mesmo deixando marcas fortes no nosso caráter. Mesmo quando a gente olha para trás e a gente percebe o tanto de traumas, de fobias que nós temos, dos medos que passamos. Se a gente for olhar bem do início da nossa história, nós vamos ver o tanto de coisa que nós tivemos que passar para estarmos vivos até hoje. Minha mãe teve a minha gravidez de uma forma terrível, assim, no meio de muita violência física, onde meu pai tentava o tempo todo chutar a barriga dela e ela tentava se defender o tempo todo. Eles brigavam muito e eles se machucavam bastante. Era um lar muito violento e mesmo assim Deus poupou essa gravidez e ela foi até o fim e eu consegui nascer. Com muitos problemas, mas graças a Deus ele foi me ajudando e hoje eu estou aqui. Já passei por muitos problemas, tanto de saúde física como de saúde emocional e até mesmo espiritual. E hoje estou ainda aqui, porque Deus tinha um plano e Deus nos segurou até esse momento. Não só a mim, mas como você. Com certeza você tem uma história bem difícil. Com certeza cada um de nós aqui passou por dificuldades tremendas. Quando a gente olha para algumas coisas no nosso passado, a gente fica pensando assim, meu Deus, como é que eu consegui? Como é que isso não me destruiu? Como é que eu aguentei? Só podemos chegar à conclusão que nós somos sobreviventes nesse mundo. Somos sobreviventes. Estamos de pé porque Deus tem um propósito, Deus tem uma missão. Nós não fomos lançados nesse mundo por um acaso. Nós não estamos aqui somente para esperar o dia em que Jesus vai voltar. Nós temos uma missão poderosa aqui. Os nossos filhos, eles foram chamados para profetas, cantores, pregadores, missionários, obreiros. Cada um deles tem uma missão poderosa nessa terra. Por isso que eles são tão perseguidos, por isso que muitas vezes o inimigo investe de forma poderosa para parar eles, e muitas vezes a gente pensa que é fraqueza deles, e muitas vezes a gente olha e vê pessoas desistindo. Elas não estão desistindo, elas estão sendo perseguidas, elas estão sendo angustiadas, estão sendo oprimidas, elas estão passando por conflitos internos e nós não olhamos com esses olhos de misericórdia. Nós não percebemos que temos um inimigo que está tentando acabar não somente conosco, mas com todos os nossos familiares e com todas as pessoas deste mundo, jogando o ser humano na sarjeta para que ele não se levante, para que ele não tome posição, para que ele não seja cheio do Espírito Santo, para que ele não faça a obra
não cumpra os planos que Deus separou para cada um deles. Nós temos uma missão muito poderosa, nós vamos encher o reino de Deus de pessoas que serão salvas pela palavra do Senhor pregada através de cada um de nós, seja através do nosso louvor, da nossa pregação, do nosso comportamento, da nossa influência, não sei, mas de alguma forma nós cumpriremos a missão, o propósito que Deus reservou para cada um de nós. Então nós somos alvos do inimigo e por isso desde cedo nós passamos por grandes dificuldades e não é apenas física tentando nos matar, mas muitas vezes destruindo os nossos relacionamentos, as nossas condições financeiras, fazendo com que a nossa vida fique de perna para o ar, para que a gente fique preocupado e tire o foco do céu e fique preocupado com as condições que estamos vivendo aqui na terra. É muita gente reclamando de sofrimentos, de dores, de enfermidades, de problemas conjugais, de relacionamento de uma forma geral. São pessoas que tiraram o foco do céu e estão vivendo as suas dores. São pessoas que não entendem por que estão passando por aquilo ali. Elas pensam que é simplesmente alguma fatalidade ou porque foram desobedientes com relação ao estilo de vida e por isso adquiriram aquela doença, aquele estresse, aquela depressão, aquela porta que foi fechada. Muitas vezes você pensa que foi culpa sua, você deveria ter se preparado mais, você perdeu aquela oportunidade de emprego e a gente esquece que a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta é contra o mundo espiritual, porque nós fomos colocados aqui para fazermos a diferença. Nós somos a luz do mundo, segundo nos comissionou o próprio Jesus. E por isso o inimigo se levanta contra aqueles que ainda tentam fazer a vontade de Deus aqui na terra. E tenta nos parar, e tenta nos calar, e tenta fazer com que o ser humano tire o foco de sua missão. E por isso que nós somos tão atribulados. E se você está passando por isso, você tem que também olhar para os seus filhos dessa forma. Eles estão passando por isso. Você tem que olhar para toda a sua família e perceber que eles estão passando por isso. Você tem que olhar para a comunidade onde você está inserido e perceber que eles estão também passando por esse grande conflito. Eles estão passando por essas dificuldades. O salmista diz que muitas são as angústias que vêm sobre nós desde cedo. Mas nós temos que crer como salmista, nenhuma delas vão prevalecer contra nós. Por isso todos nós estamos passando por dias difíceis que na verdade não fazem parte somente do contexto, do momento final da história. Desde o início as pessoas têm passado por grandes sofrimentos. O inimigo tenta parar o tempo todo o ser humano, mas louvado seja Deus que o poder dele é limitado. Ele não tem autorização de tocar na nossa vida. Quando se trata de vida, quem manda é Deus. O inimigo não consegue matar ninguém. Ele apenas tenta nos destruir, mas quem manda na nossa vida é o Senhor. Nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. Então a vida dos nossos filhos pertence ao Senhor. Mesmo que eles estejam sendo moídos nesse momento, mesmo que eles estejam sendo enganados nesse momento, mesmo que eles estejam distantes do Senhor, mas existe propósito. Deus chamou eles para uma missão e por isso nós devemos continuar profetizando que eles serão bênçãos nas mãos do Senhor. Nós também temos que profetizar para a nossa vida que nós vamos cumprir o chamado do Senhor para a nossa vida. Que nada até agora nos destruiu. Por mais que você esteja triste, depressivo, sofrendo, mas esse problema não te destruiu. Você está vivendo um dia após o outro. Mesmo os dias que você diz, hoje eu não vou aguentar. Aguentou, passou. Você já venceu todos os dias. Até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso nós podemos chegar até arranhados. Mas nós chegaremos. Mesmo carregando traumas, mesmo carregando essas fobias, mesmo carregando esses medos, mesmo passando por todas essas angústias, isso não vai prevalecer na nossa vida. Até porque quando temos um encontro com o Senhor, quando nós voltamos para a aliança que o Senhor fez conosco, quando a gente se volta para o propósito que Deus nos criou, Ele nos faz nascer de novo.
nós recebemos o Espírito Santo e somos renovados. E quando você nasce de novo, tudo que você passou vira testemunho, ficou para trás, só serve de experiência e para que você conte às outras pessoas que assim como Deus te fez vencer, elas também vencerão. Então, a partir do momento que você se encontra com Jesus, eis que surge uma nova vida. Por isso, essa necessidade que Jesus tinha de pregar para Nicodemos, pregou para a samaritana, que era necessário ter uma nova vida. Assim como todas as pessoas que passaram por Jesus, ele não somente ofereceu a cura física, mas a cura espiritual. Ele perdoou pecados para que as pessoas fossem libertas de um passado e vivessem uma nova vida. Por isso, quando as pessoas se encontraram com o gadareno, aquele que era endemoniado por tantos anos, que vivia nos sepulcros, quando eles se encontraram com eles se espantaram de ver uma pessoa centrada, bem vestida, escutando a pregação de Jesus. Porque aquele homem adquiriu uma nova vida, uma nova experiência com Jesus. Ainda tinha suas marcas, mas agora era uma nova criatura em Cristo Jesus. Talvez você tenha sido muito machucado, talvez você nem goste do seu passado, talvez você diga assim, eu nunca consegui ser feliz, até hoje eu só passo por problemas e por dificuldades. Mas olha só você aí, você é um testemunho que é possível passar por tudo isso e ainda estar de pé. Mesmo com todos os conflitos, mesmo com todas as coisas que você adquiriu ao longo desta vida. Mas agora mesmo, Jesus pode te dar uma nova vida e todas essas tuas dores virarem um testemunho para a honra e glória do Senhor. Você não é o seu passado, você não é a sua dor. Você é uma criatura que foi elaborada no ventre de sua mãe para que você fosse profeta para as nações, para que você fosse um levita, para que você fosse um missionário, um obreiro, uma pessoa que vai testemunhar de um Deus poderoso que transforma todas as circunstâncias, todas as histórias podem ser mudadas pelo poder deste Deus que faz novas todas as coisas. Nenhuma dessas angústias que te perseguiram desde a tua infância conseguiram prevalecer. O inimigo, por mais forte que seja, não conseguiu te matar, porque essa era a missão dele. Não conseguiu porque Deus não permitiu. Ele colocou muitos obstáculos, ele tentou diversas formas para te parar e em todas elas ele perdeu, porque Deus não permitiu que você fosse destruído. Então permaneça do lado do Senhor e continue sendo mais que vencedor. Nesse novo dia eu te convido a andar com Deus. Eu te convido a pedir ao Senhor que te ajude a vencer todas as tuas dores, que ajude a cicatrizar todas as tuas feridas, que o teu passado não seja presente e que ele volte para o lugar dele e que hoje seja uma nova vida, hoje seja um novo dia, uma nova oportunidade e que você olhe para frente, já vendo o futuro brilhante que você vai ter se você permanecer nas mãos do Senhor. Vamos orar por isso? Pai querido, eu te agradeço em nome de Jesus por todas as lutas, por todas as dificuldades que eu passei e não fui destruído por nenhuma delas. Quando eu olho para trás, eu vejo o Senhor me sustentando em todos os momentos difíceis da minha vida. Eu olho para trás e vejo tantas pessoas que se levantaram para me destruir, usadas pelo inimigo, e todas elas ficaram envergonhadas diante do Senhor. Eu posso dizer que o Senhor me ajudou, e todas as pessoas podem ver o meu testemunho de que eu não vou sair dos teus pés, que eu vou continuar na tua obra, que eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Ajuda-me, porque eu não tenho forças, mas eu confio num Deus que pode todas as coisas. Obrigado porque o Senhor se coloca na frente quando o inimigo vem com toda a sua fúria para nos destruir. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos defendido. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem acampado anjos ao nosso redor. Nós somos machucados de vez em quando, mas isso não tem poder para nos destruir. Cada vez mais que
nós somos machucados, mais nós avançamos na certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Estamos incomodando o inimigo. Estamos pregando a tua palavra e salvando pessoas para o teu reino. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos mantermos de pé. Ajuda-nos a decepcionarmos o inimigo. Nós não vamos fazer o que ele quer que nós façamos. Nós não vamos baixar a cabeça. Nós não vamos viver na tristeza, na depressão. Nós vamos nos levantar e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor. Nós fomos criados para a glória do Senhor. E nós não vamos nos contentar com menos que isso. Nós queremos ser luz nesse mundo. Nós queremos ensinar as pessoas como ser filhos de um Deus vivo. Nós queremos ensinar as pessoas a como ter fé em dias melhores. Nós queremos animar aqueles que estão abatidos. Nós queremos levantar aqueles que estão caídos. Nos ajuda, Senhor Deus, nos dá a força necessária e nos faz fortes para aguentarmos todas as tempestades desta vida. Ajuda-nos porque precisamos do Senhor. Aquele Deus que nos formou na barriga da nossa mãe, continue nos formando, nos transformando e nos fazendo a imagem e semelhança de Jesus. Obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo e o Senhor tem provado isso. Obrigado porque o Senhor faz de vasos de barro pessoas muito resistentes que conseguem, mesmo que arranhados, continuarmos na caminhada rumo à Canaã celestial. Dá-nos um dia na tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.